Olá, gente. Hoje eu estou com o prazer enorme de ter o Thiago Guise aqui comigo. Tudo certinho contigo, Thiago? Tudo, Marcelo. Prazer estar aqui, cara. Muito feliz com esse teu projeto aí para ajudar as pessoas. Bacana, cara. Obrigado. E obrigado para você aqui. Já são 9h15 da noite, né? Uma terça-feira. E você, em vez de estar descansando aí ou fazendo alguma coisa que você gosta, está aqui compartilhando um pouco da tua história com a gente. Então, muito obrigado aí pelo teu tempo. Para mim é diversão isso aqui, cara. Bacana. E, Thiago, você tá no sabático agora, né? Como é que tá o sabático? Geralmente eu pergunto para as pessoas nessa altura do campeonato qual é o cargo, mas o teu cargo no momento é tô no sabático. Como é que tá o sabático para você? Sabático tá maravilhoso. Tô nesse sabático há 6 meses, aí, um pouquinho mais de 6 meses, e estou, como é que eu vou falar assim, tendo muito, como eu vou dizer assim, é muito bom estar nesse momento onde a gente está com a indústria quase que renovando, né? Um Uhum. novo paradigma, né? Ter tempo para conseguir, enfim, explorar as coisas com calma, fazer leituras, enfim, e continuar tendo um estilo de vida saudável, né? Acho que os últimos 15 anos aí de carreira, principalmente, foram bem intensos, né? Então, essa pausa, para mim, tá sendo fenomenal. Então, tipo, os meus dias são dias de exploração, assim, né? Não tem dia ruim no sabático. É como se fosse, o que eu sempre falo, é uma sequência de sábados, né? Como se tivesse os teus sábados enfileirados aí. Perfeito. E que bom, cara, que bom. E, Thiago, antes da gente falar um pouco aqui da carreira e do monte de perguntas que eu tenho para você, vamos voltar no passado aqui. Como é que tecnologia e computação apareceram na tua vida? Então, Marcelo, diria que começou, acho que quando eu estava talvez na quinta, sexta série ali do ensino fundamental. Eu tinha um tio meu que ele fez computação, ele era programador Pascal e Delphi, essas coisas na época, né? E eu sempre via ele programando, enfim, né, ele tinha um computador e tal, e depois que os meus pais compraram um computador lá para casa e tal, então daí eu comecei a explorar, mas era muito mais aquele negócio de explorar para jogar games ou para instalar alguns software, algumas coisas, escutar música, né? Adolescência, enfim, né? Buscar fazer download de MP3, enfim, né? Aquelas coisas, né? Mas eu diria que começou mais seriamente quando eu tinha, acho que 14 anos, por aí eu entrei no Senai, e eu sou lá de Tubarão, Santa Catarina, né? E Hum? eu fui da primeira turma de um programa que fizeram do Senai de ensino médio técnico, né, que era integral. Perfeito. Então, de manhã era o ensino médio normal e à tarde tinha o técnico, né. E então, lá nessa época eu fiz o técnico em redes de computadores, né. Uhum. Então, aí, enfim, comecei a brincar com várias coisas, Linux, roteadores Cisco, enfim, fazer cabeamento estruturado, consertar. E aí começou, né? E aí depois daí foi faculdade de computação, estágios, enfim, muitas coisas. Mas eu diria que começou, assim, muito por influência de um tio meu, e aí foi uma coisa que eu sempre gostei, e eu diria assim, o desafio de resolução de problemas, né? Tanto de instalar coisas ou fazer coisas funcionar, ou descobrir como as coisas funcionavam, né? Sempre foi fascinante. E aí, enfim, tá nesse meio, né? Ter a possibilidade de fazer um curso técnico integral na época, aprender a programar bem jovem, digamos assim, entrar na faculdade já sendo, vamos dizer assim, bem fluente em lógica de programação, algoritmos, entendendo o básico, estrutura de dados, enfim, foi uma coisa muito natural, assim, essa trajetória. Bacana, bacana demais, cara. E você, quando a gente estava conversando aqui, você falou que você não terminou o MBA, mas fala pra gente um pouquinho sobre o impacto do ensino básico, a faculdade em si, e também o MBA, né? Ainda que você não tenha terminado o MBA, que impacto que eles tiveram na tua trajetória, o que trouxe de bagagem para você? Assim, eu acho que o principal, né, eu diria que não foi nem o conhecimento, claro que o conhecimento veio, mas foram as conexões que eu fiz, as inspirações que eu tive
nessa jornada, né, digamos assim, né, engraçado que olhando para trás eu consigo ver quase que cada ano, cada ciclo que eu tinha um professor ou um colega, alguém que me inspirava de alguma maneira, né, alguém que eu estava, como é que eu vou falar assim, aprendendo bastante e assim, não via um horizonte de fim, né, não via e vendo o que as pessoas estavam fazendo, tendo oportunidades, né? Então, eu acho que foi a educação para mim foi assim, claro, o conhecimento e foi bom, mas o principal foi o acesso que me deu a conseguir, enfim, depois pegar um estágio, depois entrar no mercado de trabalho, né? Enfim, e essas conexões que ficaram quase para a vida toda, né? Então, tem professores meus da faculdade que eu ainda troco e-mail enfim, e hoje a gente é mais como pares, né? É engraçado como, tipo assim, em 15, 20 anos, pessoas que estavam, tipo assim, muito à frente, né? Muito, tipo assim, quando tu é jovem, tu, tipo, não consegue imaginar, né? Alguém tá tão na frente assim, né? E aí tu começa daqui, passa 5, passa 10, passa 15 anos, daqui a pouco vocês são pares de trabalho, né? Vocês se veem da mesma forma, não tem uma relação de superioridade, digamos assim, né? Então, eu acho que para mim a educação foi bem mais isso, assim, até do que o conhecimento em si. Claro que o conhecimento foi válido de ter professores, de ter pessoas que me ajudavam e que, enfim, mas para mim isso não foi o principal, foi as conexões, né? E eu diria o mesmo dos primeiros trabalhos que eu peguei, dos estágios, das empresas que eu passei, assim, né? O que fica de bagagem são as conexões e assim, as experiências que a gente teve junto, né? Bacana demais, cara. E é interessante também que você chega num ponto que você falou que você passa a ser par ou peer dessas pessoas e você passa a ser referência para outras pessoas que estão entrando no mesmo processo que você entrou mais tempo, né? E conta um pouquinho pra gente, como é que foi esse começo de carreira para você? Como é que foram as primeiras oportunidades na tua vida? Então, eu comecei, enfim, me formei no ensino médio, né, e entrei na faculdade e comecei sendo estagiário dos famosos laboratórios de computação que tinha, né, Perfeito. então, no primeiro semestre eu estudava de manhã enfim, e tinha a tarde e a noite livres, né, então eu era estagiário no período da noite no laboratório, que era um dos períodos mais movimentados, né, porque, enfim, nos Estados Unidos não é tão comum isso, mas no Brasil tem muita gente que faz faculdade à noite, né, Sim. e, enfim, então eu ficava auxiliando as pessoas ali a coisas básicas, assim, isso foi por um semestre, depois eu consegui pegar uma bolsa de pesquisa, onde eu comecei a pesquisar sobre processo de desenvolvimento de software, na época era o CMMI, as práticas de engenharia de software daquela época com o professor, né? E daí veio um estágio numa empresa de desenvolvimento, que era incubada na própria universidade, assim, e aí eu fiquei nesse estágio um ano, fazendo um projeto de pesquisa em paralelo, né? E aí mudei minha faculdade para noite também para conseguir trabalhar, né? E aí diria que depois que eu fui efetivado nessa empresa, no segundo ano de faculdade, eu estava estudando à noite e trabalhando tempo integral como programador, né? Então enfim, foi uma trajetória. Na verdade, teve outro estágio, na verdade foram 3 anos, não 2 anos, lembrando agora. Enfim, fui estagiário do laboratório de informática, depois fui estagiário numa usina, hidrelétrica, termoelétrica que tem lá na região, onde eles tinham também pessoal de TI, né, que suportava as diferentes prédios, as diferentes áreas da indústria, e eu ficava muito mais como um suporte técnico, assim, né, tanto de coisas básicas, né, aquele negócio de formatação de máquina, enfim, instalação de roteador, essas coisas, e aí, enfim, depois de pegar essa primeira base dos primeiros anos da faculdade, conseguir esses estágios, eu consegui essa bolsa de pesquisa, que aí foi a ponte para mim conseguir entrar nessa empresa que era a Tech People, né, que foi a minha primeira experiência, assim, de lá tinha um professor que trabalhava lá, que hoje é um grande amigo meu, e, enfim, me inspirei demais no pessoal lá, então eu falei ali que
quase que a cada semestre, cada ano de vida tinha uma pessoa que era o role model, assim, né? E eu lembro que quando eu entrei nessa empresa, tinha o programador tinha recém pegado a certificação Java, né? J2, não sei se era J2, não, qual era o nome da certificação Java, esqueci até o nome. E naquele ano, o meu foco foi estudar para pegar a certificação Java, né? Enfim, então foi assim. E aí depois da certificação Java, depois de ser efetivado, eu acabei migrando, recebi um convite para ser gerente de projetos, né? E aí acabei topando esse desafio, meio que mudando um pouco para gestão de projetos, não necessariamente gestão de pessoas ou gestão de engenharia, como é hoje, né? E ali eu descobri o Extreme, o XP, né? Descobri os métodos ágeis, e aí comecei a ouvir podcasts do Vinícius Teles na época, que tinha um podcast sobre Extreme Programming, e comecei também a ver debates contra, por exemplo, as metodologias clássicas, né? CMMI, PMBOK, né? E acabei indo de um extremo ao outro, né? Eu estava muito na engenharia de software clássica, processos, certificação de processos, né? Acabei ficando uns 2, 3 anos imersos nisso, e depois acabei indo para o lado de TDD, pair programming, acabei, enfim, fundando um grupo de coding dojo na universidade, acabei indo para muita conferência nessa época de final, assim, de últimos anos de faculdade, né? E fazendo conexões com pessoas do Brasil inteiro, assim. Então acho que isso abriu muitas portas para mim. E aí, enfim, depois desse tempo em Tubarão, de me formar, eu acabei... eu lembro que foi 2010, assim, eu lembro que eu fui a única pessoa. Eu peguei o carro, eu dirigi até Florianópolis, assim, 2 horas, e eu fui numa conferência na Arreles, acho que foi 2009, né, na Arreles 2009, que era a primeira conferência de métodos ágeis em Florianópolis, da América Latina, né, era uma das primeiras no Brasil, assim, e lá eu acabei encontrando algumas pessoas que fizeram conexões depois para mim entrar na ThoughtWorks, né, conheci o CV, não sei se você já falou com ele, inclusive, não falei. O Carlos Vilela, grande figura, e enfim, e vários outros, né? O fundador da ThoughtWorks estava nesse evento. Tinha uma galera gringa, né? Tinha o Brian Maverick, não sei se é Brian Merrick. Ele é um cara ele foi um dos signatários do Agile Manifesto na época. Ele estava muito forte na parte de testes, né? Ele que criou aqueles quadrantes de teste, enfim. E aí, nessa conferência, assim, então foi uma coisa feminando na outra. Nessa conferência, eu me senti um lixo porque o meu inglês é praticamente nulo, assim, né? Então, eu fui na conferência e eu tinha que ficar ouvindo com fone de ouvido as traduções simultâneas, assim, né? E aí, foi aí que, enfim, eu fui atrás de estudar inglês. Enfim, e aí... Enfim, então é engraçado como uma coisa leva a outra, né? Então, eu entrei numa empresa, tinha o Wagner Paz, que era esse programador Java, que tinha sido o primeiro da minha cidade certificado Java, e todo mundo estava falando, eu fiquei inspirado pela história dele e fui atrás. Depois, enfim, à medida que tu vai conhecendo novas pessoas e tu vai avançando na tua trajetória, assim, tu vai tendo vai enxergando novas coisas, vai tendo novos objetivos, assim, né? Tu vai se inspirando por desafios diferentes, né? E você me parece movido a curiosidade também, né? Você tem a curiosidade de como é que a coisa pode ser também, e vai lá ver como é que pode ser e faz acontecer. Bacana, bacana demais. E por falar nisso, a gente está conversando um pouco aqui, né? Você descrevendo aí um pouco da tua evolução de software engineer e trabalhando como project manager e métodos agiles e tudo mais, mas eventualmente você se interessou em ir pelo rumo da gestão de pessoas, né? E você deixou de executar um trabalho mais técnico, mais mão na massa, e você passou para um trabalho mais voltado à gestão, ainda que mantendo um certo controle técnico e o controle estratégico da coisa toda, como um trabalho de gerenciamento de times de engenharia, né? Como é que foi o que te motivou nessa transformação? Pelo que você está me explicando aqui, acredito que apareceu alguma outra coisa que você falando assim, isso aqui é interessante,
deixou ir nesse caminho aqui, né? Conta pra gente como é que foi. Enfim, foi uma longa jornada, né, Marcelo? Acho que assim, até chegar nesse momento onde eu mudei para a área de gestão de engenharia mesmo, né, gestão de pessoas, né, que é bem diferente do papel que eu tive no começo da minha carreira, gestão de projetos, né, que era muito mais sobre preencher artefatos, gerar o Gantt chart, cobrar as pessoas das tarefas, né, era muito mais um trabalho mecânico e procedural, assim, né. Então, assim, eu resolvi migrar para a área de gestão, foi em 2016, assim, eu tava numa startup aqui em Nova York, já fazia mais de 2 anos, eu tinha ajudado eu tava, assim, ó, foi que eu era vamos dizer assim, um engenheiro de software, mas na prática eu estava fazendo muitas coisas mesclas, né, muitas coisas, eu estava entrevistando pessoas, eu estava ajudando a fechar clientes para a empresa, sendo o papel do solution engineer ali, de sales engineering quase, né? Eu tava, sempre que tinha algum problema, algum conflito dentro da equipe de desenvolvimento, que era pequena, tinha, sei lá, 10, 12 pessoas na época, o pessoal vinha me procurar, e eu cheguei na conclusão, assim, nessa época, que, vamos dizer assim, por mais que eu adorasse programação e fosse um engenheiro decente, eu nunca seria na escala de 0 a 10, um 10, né? Tipo assim, eu era, principalmente quando eu trabalhei com pessoas realmente que tinham essa facilidade, assim, que eu via a pessoa cuspindo código e fazendo coisas assim, que eu sempre fui meio, vou falar a palavra, meio lento, assim, meio demorado, né? Então, para escrever certas coisas, eu era bom em resolver problemas, em pegar, enfim, crashes em produção, e isso foi um padrão ao longo da carreira como um todo, né? Mesmo como diretor, eu ainda acabava fazendo muita gestão de caos quando tinha algum problema em produção, alguma coisa assim, né? Mas aí foi, acho que uma combinação de coisas. Eu comecei a enxergar que as atividades que eu estava fazendo, que estavam entregando mais valor para a empresa e para a equipe, as coisas que as pessoas vinham me procurar e tal, era muito mais uma atividade periférica do que necessariamente um trabalho de IC ali. Eu era muito interrompido, assim, acho que isso, e esse foi o padrão da minha carreira como um todo, desde que comecei como estagiário, né, tipo assim, tinha alguma coisa que me fazia sempre ou ajudar as pessoas ou ser interrompido, mas uma coisa positiva, as pessoas buscavam ajuda, eu conseguia direcionar, enfim, as pessoas gostavam de me procurar para trocar ideias, enfim, né? Então, nessa época eu fui convidado, até eu já estava há 3 anos sempre convidado a ser diretor de engenharia, só que eu já estava meio que assim, cansado de algumas coisas que eu estava vendo, a empresa não estava indo tão bem, eu estava entrevistando, e decidi não aceitar o desafio, porque aceitar o desafio ia ser meio aceitar e sair, né? E aí eu acabei trocando, indo para a American Express, e lá, de forma surpresa até, depois de 2 meses, a pessoa que era o meu engineer manager, inclusive é um grande amigo meu hoje, saiu, né? E o meu diretor na época, eu com 2 meses de empresa, vendo eu facilitar algumas reuniões, eu conversar com as pessoas, ele me convidou, cara, não tem ninguém na equipe que tem o perfil, eu sei que tu acabou de entrar, mas eu queria que tu assumisse essa posição, a gente tá num projeto aqui que não tem como ficar sem ninguém, tu toparia entrar nesse... Então, assim, foi um misto de eu estava começando a entender como isso podia ser benéfico para mim, eu estava vendo que eu estava agregando valor e que eu me sentia bem fazendo essas coisas, eu me sentia que eu realmente, vou falar assim, eu tinha as habilidades e os traits, né, de personalidade, mas que eram ideais para o papel de gestão, assim. E como eu também passei por muitas empresas diferentes e tive papéis mistos, né, como gestão de projeto, processos, enfim, e programador, QA e tal, eu conseguia fazer essa ponte entre as diferentes especialidades muito bem, né? Diferente de pessoas que acabaram passando boa parte da sua carreira
só numa determinada Função. parte da stack, só numa função, né? Então foi uma junção de muitas coisas e foi assim algo bem natural e algo que assim não foi um esforço, né? Foi algo que à medida que eu fui entrando, eu fui gostando, foi estressante, teve bastante problemas, como pode imaginar, né? Mas foi algo que eu estava aprendendo e eu me sentia que eu estava puxando os meus limites, assim, né? Interessante como, de uma certa forma, o universo conspirou a seu favor também, e essa pessoa saiu e essa porta abriu de uma certa forma aqui, e você fez bom uso dessa oportunidade que o universo te apresentou aí, né? Bacana, muito, muito interessante 100%, isso, né? 100%. Você vê essas oportunidades, como elas aparecem na vida, e você abraça aquela oportunidade, aquilo abre um universo na sua frente, assim, sem precedentes, né? Bacana demais. E por falar nisso, e você acabou de falar que isso aconteceu na American Express, né? E você trabalhou para a American Express, empresa gigante, Apple, outra empresa gigante, Nubank, outra empresa gigante. E como é que você motiva os times e as pessoas que trabalham com você? Você tendo toda a tua bagagem aqui de gestor, como é que você motiva os times? Diria que assim, tem várias ferramentas de motivação, né? Mas eu acho que a principal que eu uso é muito de conectar o one-on-one, né? Mas é muito mais entender onde essa pessoa está nesse momento, né? Que vamos dizer assim, que desafios ela está buscando, que oportunidades estão faltando, né? Que como que eu posso ajudar ela a atingir os objetivos dela, né? Mas então existe um período de muito mais de construir esse relacionamento, né, com as pessoas, né, com as equipes, enfim, né, tu tem vários, vamos dizer assim, níveis que tu precisa Perfeito. motivar, né, e as ferramentas de motivação são bem diferentes de pessoa para pessoa, perfil para perfil, das dificuldades que essa pessoa tem, o que motiva ela, né, então, do momento da empresa, enfim, do que a empresa tem para oferecer enfim, de ferramentas de aprendizado, enfim, de conhecimento mesmo, né? Então, eu sempre usei esse um conjunto, né? Mas assim, eu acho que entra o meu primeiro objetivo como gestor, como diretor, não é fazer mudanças, é muito mais entender enfim, os processos, as pessoas, as plataformas, enfim, e aí começar a conectar as coisas, né? Então, assim, o papel do gestor de engenharia, do diretor, é muito mais um papel de, vamos dizer assim, ajudar no direcionamento, mas de conectar coisas que as pessoas, quando elas estão muito profundas numa determinada área, elas não conseguem ver. Então, tu acaba tendo uma amplitude um pouco maior, né? Então, tu acaba participando de outros fóruns, tu acaba conhecendo outras pessoas, tu acaba vendo onde tem um fit ali, né, pô, essa pessoa quer esse desafio, enfim. Então, e aí eu entro também muito com a ferramenta de one-on-ones, muito com a ferramenta de planejamento de carreira, né, então aí a gente começa a definir metas de desenvolvimento para a pessoa, metas para o semestre, a gente começa a ver no momento que aquela equipe tá, né, no momento que a organização tá, então a equipe que a pessoa tá iniciando, uma equipe consolidada, como que está, vamos dizer assim, a disponibilidade dos sistemas em produção, como está a performance, como está... E sim, vai depender muito qual o desafio daquela equipe de engenharia, né? É uma equipe que está fazendo entrega de novas funcionalidades, é uma equipe que está estabilizando o sistema, enfim, assim, é muito difícil de explicar como eu motivo, mas eu diria que a receita é essa, de tipo... ter ferramentas táticas, assim, então eu gosto sempre de ter, vamos dizer assim, uma sequência de rituais bem estabelecidos, o one-on-one semanal com os meus liderados diretos é uma delas, mas também gosto de ter, enfim, a staff meeting, a reunião da liderança, onde a gente vê o que está acontecendo, onde seta metas, né? Então, assim, tem muitos pequenos aspectos, assim. Perfeito. E, Thiago, você, trabalhando com vários projetos complexos e com as pessoas que precisam te ajudar a executar esses projetos, você botou aqui no teu LinkedIn que você escalou times de
sei lá, 30, 50 pessoas, dobrou o tamanho do time, e vários desafios grandes que você viveu aí. O que você procura, o que você busca nas pessoas quando você está montando um time para executar um projeto complexo, como você liderou no Nubank e em outras organizações também? Sim, eu diria que a principal... Tem duas coisas que eu gosto muito e sempre gostei, e assim, até antes de eu virar gestor, né? Que é a questão de a pessoa ter a ownership, né? Eu acho que tem três coisas, né? Então, a pessoa ter senso de responsabilidade, a pessoa não, como é que eu vou dizer assim, não se restringir a uma tecnologia ou a um aspecto, né? Querer entender o todo, assim, né? E ter uma humildade de ensinar, aprender, né? Eu acho de não ser arrogante, né? Eu acho que então, assim, se tu tem essas três coisas, né, pessoas que entendem o problema como um todo, né, que tem essa ownership end-to-end, né, de ponta a ponta, vamos dizer assim, não só eu sou um desenvolvedor front-end, eu só toco sei lá, só no código JavaScript, eu não mexo, não importa o que tem para baixo aqui, né. Eu não gosto de ter pessoas com esse perfil e muito da minha carreira tem sido quebrar esses paradigmas, né, e trazer pessoas para elas conseguirem ser mais fluídas, assim, né, elas conseguirem sair da parte da stack que elas estão por uma outra parte, ou por um pedaço um pouco maior, né, para elas conseguir entender as dificuldades, conseguir ter soluções um pouco mais robustas, vamos dizer assim, de forma... como assim, de uma forma mais completa, né? Não uma solução robusta localmente, uma solução robusta globalmente, né? Então, o que eu busco são um misto disso, né? Claro que eu também busco pessoas que estão sempre aprendendo, pessoas que, enfim, que estão ensinando também, né? Pragmatismo, né? Ser colaborativo também, ser honesto com as suas limitações, né? Ser consciente, né? Enfim, não resolver o problema pela metade, né? Então tem vários comportamentos que eu sempre busquei, assim, para... E isso, vamos dizer assim, não é só para projetos complexos, é para equipes sobreviverem no longo prazo também. Perfeito, cara. E ainda falando um pouco sobre equipe, pessoas e decisões, né? Você lidou com, ou lida, né? Lidou e lida com vários problemas técnicos complexos, né? Onde você tem pessoas altamente capacitadas trabalhando com você, cada um com a sua opinião, com um determinado problema, né? E como é que você, o tipo de processo, como é que você consegue que decisões técnicas sejam tomadas, né? E muitas vezes essas decisões precisam ser tomadas rapidamente, né? Como é que você consegue o consenso, ou consegue aquele, talvez não o consenso 100%, mas, tipo, todos concordamos que esse é o caminho a seguir, vamos em frente e não discutamos mais sobre esse assunto, né? Que tipo como é que você faz o approach, ou como é que você Perfeito. lida com esse tipo de situação? Sim, então também tem uma série de rituais assim que eu gosto de ter, né? Tipo, por exemplo, então assim, fazer review de documentos de arquitetura, de decisões de projeto, né? E tem que ter uma cadência e como é que eu vou dizer assim, tem que ter tem que ter entrega, né? Não dá para ficar muito tempo no chove, mas não molha, né? Naquele negócio porque é muito fácil para pessoas técnicas, engenheiros, engenheiras, né, ficar tentando perseguir o perfeito, né? E aquele negócio que eu sempre falava, né, quando eu era gestora, é que assim, a gente sempre aprende quando a gente coloca a coisa em produção, quando a gente vai fazer, né? A gente acha que a gente consegue prever tudo escrevendo um documento de arquitetura ou fazendo um estudo de caso muito detalhado, mas a realidade é que tu só precisa de
vamos dizer assim, um mínimo, né, para conseguir começar a iterar e ver os problemas reais. Né? Vai ter muita coisa que vai ser diferente do planejamento, né? E o segredo para o sucesso em desenvolvimento de software sempre foi em não quão detalhado é o plano, mas a velocidade de iterar nas coisas, né? A abertura para testar novas abordagens, vamos dizer assim, a melhoria contínua, né, do processo, né? Então, quando é tomar decisão técnica, muitas vezes, quando eu via que tinha algum conflito, alguma coisa, eu tentava entender, tentava achar um meio termo ali para a gente conseguir. O objetivo não é discutir quem está certo ou errado, mas o objetivo é conseguir dar o próximo passo e iterar na medida que o feedback que a gente vai recebendo, né? Então, foi muito assim, Marcelo, é muito assim, coletar as opiniões, contextualizar, decidir, enfim, mas tem que ter essa sede de entrega, tem que ter essa sede de... E eu não estou falando para atropelar o processo, mas precisa ter, e de novo o que eu falei, precisa ter uma série de rituais, uma série de artefatos mínimos, né? Uma RFC, um documento de arquitetura, precisa ter um ritual de review, né? Onde as pessoas revisam, precisa ter... Muitas vezes só o ritual de review assíncrono não funciona, porque as perguntas ficam abertas, nunca se sabe se olhando os comentários está bom ou não, precisa ter quase que uma apresentação, um fechamento disso, né? E aí precisa descartar, separar o joio do trigo para a gente focar nos próximos passos. Né? Então tem que dar um tempo mínimo para a digestão acontecer, né? Mas se deixar muito mais, o negócio vai apodrecer ali, né? Então E assim, tem entregas, tem objetivos, tem OKRs, então aquilo ali é uma parte a decisão técnica é só uma parte do processo, né? E, enfim, nada como o feedback que a gente tem dos usuários, de produção, enfim, de sistema caindo, de coisas não escalando, de custo aumentando, né? Então, muitas variáveis que são difíceis de prever, assim. Sim. E para quem está de fora, parece que a decisão é simples, né? E não consegue ter a percepção da quantidade como você falou, a quantidade de variáveis que você tem que processar para... Você está lá com a pressão, você tem que executar rápido, você tem 1 zilhão de variáveis para você avaliar. Mas você falou, você não pode ficar eternamente no chove, no molha, você tem que ter um processo de decisão e executar e entregar, né? Bem bacana isso, bem interessante. E voltando um pouco aqui vamos chamar de trilogia aqui, né? A Max, Apple e Nubank, né? Você trabalha na Max, você está lá no seu trabalho, eventualmente aparece a Apple na tua vida, e você está lá na Apple, eventualmente aparece a Nubank na tua vida. Conta um pouquinho para a gente como foi passar pela essa trilogia, como foi passar pela a Max, a Apple e o Nubank, e o que te motivou nesses processos de transição? Foi outra pessoa que apareceu assim e falou, ô Thiago, uma pessoa aqui, estou precisando de você aqui, como é que foi? O que aconteceu? O que te levou nessas transições aí? Então, a primeira coisa que eu ia falar, Marcelo, é que não foi um processo passivo, né? Não foi algo que apareceu, não foi algo que foi algo que foi conquistado no suor, vamos dizer assim, né? Com certeza. Então, assim, o que aconteceu, assim, né? Então, eu estava na Max, ia fazer quase 5 anos, e eu tinha, enfim, ido de desenvolvedor para gestor, depois de gestor para diretor, né? E isso aí era meio da pandemia, né? E não sei se tu lembra do boom das Big Techs que teve naquela época, né? E assim, a Max é uma empresa financeira, enfim, né? Vamos dizer assim, uma fintech, né? Nunca é uma Big Tech. E aí, uma vez que eu comecei a entender como funciona o processo seletivo para as Big Techs e também como é a questão do total comp, né, o teu salário mais as stocks, né, o vesting que tu recebe e tal, ficou bem claro para mim que assim, eu tava o pessoal fala assim, tava como se fosse na série B, vamos dizer assim, né? Tava jogando na série B, tava jogando na série C, vamos dizer assim, né? Tem um post do Gerg, onde ele fala dos modelos de compensação, né? Então, assim,
Então eu estava na Amex, bem feliz, localmente, vamos dizer assim, para o mercado de Nova York, eu estava ganhando um salário muito bom, assim, né, como diretor e tudo mais. Mas aí eu comecei, tanto o desafio, tipo, acho que tinha duas variáveis ali, né, tinha uma que passar, conseguir, vamos dizer assim, conseguir uma entrevista e conseguir passar pelo processo seletivo era um desafio que me animava bastante, assim, né? E tinha também o aspecto da recompensa, né? Da recompensa enfim, da recompensa tanto financeira quanto da escala dos desafios de estar vamos dizer assim, na crista da onda, assim, né? Entrar na Big Tech. E aí, no meio da pandemia, eu comecei a pesquisar sobre isso, achei um vídeo no YouTube fenomenal do pessoal da Interview Kickstarter, onde eles explicam, enfim, o esquema de compensação, enfim, como tu pode montar um plano para se aposentar mais cedo, entrando em Big Tech. E eles fizeram um comparativo muito legal entre ser um engenheiro, um staff, um diretor numa Big Tech versus ser um co-founder, né? Então eles estão em São Francisco e eles compararam todos os odds, assim, enfim, aquele vídeo ali, acho que foi em, sei lá, outubro de 2020, ali no meio da pandemia, me pegou e aí eu comecei a estudar, enfim, system design, e aí oportunidades começaram a aparecer para entrevistar nessas empresas. Elas estavam contratando muito nessa época, né? E aí não foi nem só a Apple, né? Na época eu entrevistei para o Google, entrevistei para a Amazon, entrevistei para, enfim, para várias das FANGs, vamos dizer assim, né? E me preparei muito, assim. Então eu fiz várias mock interviews, enfim, e aí na época eu consegui ter uma oferta simultânea do Google e da Apple. Enfim, e eu acabei, vamos dizer assim, voltando na carreira, né? Eu estava como diretor, eu acabei indo para a Apple como engineering manager, né? Então tinha uma organização de quase 30 pessoas, acabei pegando uma equipe de menos que 10 pessoas, né? Mas, por conta de estar jogando na Série A, vamos dizer assim, o salário mais do que, enfim, mais do que dobrou na época, né? Então, foi um modelo muito recompensador, assim, né? E aí a Apple foi uma experiência, como é que eu vou dizer assim, bem difícil para mim, porque foi, de novo, uma equipe que estava em formação, eles estavam abrindo escritório em Nova York na época, eu era um dos primeiros gestores que estava aqui, o projeto tinha vários problemas, já tinha atrasado, a cultura, não teve um alinhamento de cultura muito forte, mesmo assim, eu acho que foram bons meses de aprendizado, né? E aí, quando eu estava um pouco assim querendo desistir, o Nubank apareceu, bem assim, um mês antes do IPO. No dia do IPO, eu fui tomar café perto de Wall Street com a VP de engenharia, que era a Lindsay, que hoje é minha amiga também, e acabei, enfim, sendo uma oportunidade única, porque eu vinha trabalhando com mobile, né, liderando equipes do aplicativo da Amex, depois trabalhei no Apple Pay, e o Nubank estava com esse desafio de escalar muitos problemas da parte de mobile, enfim, procurando uma liderança nova para essa parte de plataforma mobile, né? E, enfim, e aí eu, sendo brasileiro, morando nos Estados Unidos e tendo esse know-how e tendo escalado equipes em desafios similares, né? Acabei que também estava no lugar certo, na hora certa, com as skills certas, né? Então para mim foi algo assim muito que teve um propósito muito grande, assim, depois desse tempo fora poder trabalhar de novo e de certa forma, vamos dizer assim, entregar valor de novo para o mercado do Brasil, né? Enfim, tá trabalhando, tá vendo como as tecnologias estão desenvolvendo, uma realidade diferente do que eu vivi na Amex na época. Bacana demais, cara. E de uma certa forma os planetas se alinharam também, né? Foram muito alinhamentos de planetas, cara. Muito. Mas como você falou, não foi um processo passivo, né? Você se preparou bastante para isso tudo, você trouxe uma bagagem imensa das experiências diversas que você teve, e no momento que a oportunidade se apresentou, você abraçou aquela oportunidade com unhas e dentes e foi em frente, né? Bacana demais essa história aí, Ken. E como é que hoje você está no sabático, né? Você está aí
como você mencionou aqui no começo do nosso papo aqui, todo dia é um sábado, né? E o que seria o projeto ou o convite que tiraria você do sabático? Cara, assim, ó, eu vou falar, esse é o meu segundo sabático, né? Eu tirei um sabático, vamos dizer assim, de um mês e meio entre a Apple e o Nubank, né? Foi um Uhum, sabático, mais um gap entre empregos, assim, né? Mas, certo. assim, eu me planejei muito para esse sabático, Uhum, como é que eu vou dizer assim? Eu tô, eu estava muito animado quando comecei, eu tinha várias coisas para fazer, várias viagens, várias. Então, assim, digamos que o projeto que me tiraria desse sabático, assim, seria algo muito raro, assim, que eu não consigo nem descrever, né? Mas vamos dizer que o sabático já tá passou os 6 meses ali, então já aproveitei tudo que eu tinha para aproveitar e, enfim, continuo aproveitando, né? Mas o que me faria, eu acho que seria algo que realmente case todos os meus interesses, realmente tenha, vamos dizer assim, algo que eu possa agregar, tenha um propósito muito grande de longo prazo, as pessoas que estão trabalhando, vamos dizer assim, tem uma cultura, tem uma colaboração, enfim, eu acho que precisa ser uma combinação de o problema técnico precisa ser algo que eu realmente estou bem posicionado para resolver, né? Assim, precisaria ser uma junção de muitas coisas, assim, interesses pessoais com objetivos de vida meu, com as pessoas que eu vou trabalhar, enfim, seria algo bem bem difícil, assim, nesse momento, porque eu tô muito feliz no sabático, eu tô fazendo muitas coisas legais, eu continuo, enfim, conectando com os amigos, continuo desenvolvendo, né, continuo fazendo muitas coisas. Então, não sei se tem uma resposta, assim, qual projeto que tiraria, mas acho que seria algo, assim, que seria bem único para os meus pontos fortes, para os meus objetivos de vida, para o impacto que poderia ter, né? Não seria mais do mesmo, né? Não seria um outro Nubank, uma outra Apple, outra Max, né? Então, Eu acho que você deu uma resposta assim. Eu acho que o que você disse para mim é o seguinte: Marcelo, não será fácil me tirar do sabático. Tem que ser algo extremamente interessante. Em resumo, foi isso que você falou, né? Alinhando todos os teus desejos e necessidades aqui. É sensacional, cara. Você tá num ponto que nem todo mundo na vida consegue ter, que é você tá feliz, entendeu? E a felicidade a gente sabe que não, nem todo mundo consegue atingir isso, né? Então acho que você deve estar mais feliz ainda porque você atingiu um ponto que você está se sentindo realizado e sim, feliz, você tá bem nesse momento. E se pintar alguma coisa, tem que ser algo extremamente interessante para te tirar desse sabático e te gerar um estresse que talvez você não necessariamente sim, precise sim. ter, entendeu? Sim, Não exatamente. faltou. O custo, Não, vou dizer assim, o custo de saúde é bem alto, assim, né? O estresse que tu vive numa posição de liderança, numa né? grande empresa, não é algo, enfim, as noites mal dormidas, enfim, enfim, tem muita coisa, assim, que depois de 6 meses eu consigo ver, enfim, vários problemas que eu tive ao longo desses últimos Uhum. anos e como o estresse, o ritmo, enfim, as bolas curvas, né, acabavam sempre pagando um preço, né, e assim, foi muito bom para o meu aprendizado como pessoa, para o meu desenvolvimento como gestor, acho que ter esses desafios extras que entravam, né, bolas curvas e Uhum. foram muito bons para me entender como pessoa e para, enfim, para aprender como trabalhar na realidade, não no mundo Uhum. fictício, né? Sim. Mas é interessante também, Thiago, quando você está na batalha, no dia a dia, acho que às vezes você tem um pouco daquela tunnel vision, você não consegue ver como é que você está impactando a tua saúde e outras coisas também. E no momento que você tem um tempo livre, parece que ele libera uma certa capacidade de CPU, sei lá, de GPU, o que seja, e você começa a ver outras coisas que talvez você não tivesse vendo naquele momento que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Começa a conseguir processar eventos que antes tu não tinha tempo de refletir, entender eles, destilar eles, né? Então acho que o sabático é muito sobre isso, é muito sobre tu consegue meio que assim ficar em slow motion, né? Que o pessoal fala, né? Tá todo mundo, vamos dizer assim, num ritmo frenético e tu consegue ver certas coisas de fora, né? Então Exato. é muito interessante.
E, Thiago, falando um pouquinho mais sobre mundo e dinamismo e pessoas e trabalho e tal, uma coisa que todo mundo conversa, né? A gente tem hoje trabalho remoto, modelo híbrido, modelo presencial. Como é que você acha que empresas devem medir produtividade para ajudar na escolha de um modelo que melhor se adequa às necessidades da empresa e das pessoas em geral? Cara, é uma pergunta bem complexa. Eu sou um grande fã do modelo híbrido, vamos dizer assim. Eu acredito, mas o híbrido eu não estou falando do modelo de ir 2, 3 vezes por semana no escritório. O híbrido de a cada 6 meses, sei lá, a cada 6 meses, pelo menos, talvez a cada 3 meses, a equipe se reúne por uma semana para planejar coisas novas, para, enfim, ir almoçar, ou enfim, né? E esse foi o modelo que eu vivi no Nubank durante os 3 anos e pouco que eu fiquei lá. Era um modelo onde, enfim, quase que a cada quarter, né, cada trimestre, todo mundo daquela organização, daquela business area, business unit, né, daquela unidade de negócio ia para São Paulo e ficava lá por uma semana. Enfim, então, mas assim, esse é um modelo que talvez eu acho hoje o sweet spot, onde tu tá trabalhando remoto por 2, 3, 4 meses, e tu consegue estabelecer uma rotina, tu consegue estar próximo da família, tu consegue ter foco, né? Tu não consegue, não precisa, vamos dizer assim, ficar preso em trânsito, né? Com o modelo de conexão com as pessoas, de fazer brainstorming, nada bate para mim, tipo assim, resolver um problema grande tendo as pessoas numa sala e todo mundo tá conseguindo, enfim, fazer um whiteboarding, né? Enfim, nada, por mais que tu consiga ter rituais bem efetivos remoto, tipo, a conexão presencial é incrível, assim, né? Então, e até hoje, enfim, cientistas fazem isso para resolver os problemas mais cabulosos, no presencial, reunindo as pessoas, enfim, né? Então, mas assim, do que medir, eu acho que tem várias variáveis, assim, eu acho que tem a parte de produtividade, né? E aí, aqui produtividade, acho que assim, tem a produtividade, tem, enfim, a felicidade da equipe é um conceito vago e muita gente critica, mas eu acho que é muito mais como é que eu vou dizer assim, o quão a equipe consegue dar conta das demandas, se desdobrar e se readaptar, né, com o tempo, né, então vai muito da confiança que os membros da equipe têm uns aos outros, e isso é muito difícil de conquistar somente no remoto, não é impossível, né. E eu acho que vai muito também da produtividade da equipe. Eu acho que esse modelo está funcionando para a equipe conseguir entregar, né? Eu pouco me importo com, vamos dizer assim, métricas de produtividade clássicas de número de PR, enfim, né? Eu acho que são importantes, e se a equipe não tem uma frequência de entrega em produção, frequência de. A equipe não está entregando toda semana algo, se a equipe está travada num projeto, eu acho que isso é um problema. Se as pessoas estão indo em direções opostas e tendo muito conflito, eu acho que é um problema também. Eu acho que tem um nível saudável de conflito, né? E eu acho que assim, né, se a equipe está conseguindo se autogerenciar ou não dos desafios, nas demandas, ou se o gestor, ou o diretor, ou o GM está tendo que interferir e toda hora tendo que botar novas pessoas na equipe, enfim, eu acho que tem muitas variáveis. E aí o modelo de trabalho, ele entra como como é que eu vou dizer assim, como um das múltiplas rituais e vamos dizer assim, e pode funcionar e pode não funcionar para aquela equipe naquele momento, entendeu? Perfeito. E a equipe tem as diferentes fases dela de maturidade, né? A equipe começa onde tem como é que é, o forming, storming, norming, performing. E aí, dependendo da fase que tu tá, o modelo remoto pode ser péssimo. Se tu tá numa fase de storming, onde a equipe tá tendo conflitos, as pessoas estão brigando, as pessoas estão desmotivadas, talvez o modelo remoto ele atrapalha mais do que ajuda. Talvez
a melhor coisa seria pegar e colocar todo mundo numa sala de reunião por uma semana e rever as coisas, enfim, as pessoas se conhecerem pessoalmente e resolverem essas coisas, porque no modelo remoto acaba sendo um pouco mais demorado, né? Mas de outro lado, o modelo presencial tem, enfim, tem as suas desvantagens, tem, enfim, aqui a gente fala muito de tempo de foco, né? Interrupções, enfim, trânsito, variáveis, proximidade da família. Então, tu acaba que o trabalho acaba consumindo literalmente a tua vida, as poucas horas que tu tem fora do trabalho também, né? Então, tu acaba realmente se doando de corpo e alma para aquilo ali. Essas 2, 3 horas que a pessoa teria para ter algum hobby, ou conseguir conectar com a família, ou ter um pouco mais de qualidade de vida, acaba, vamos dizer assim, fazendo a diferença total, assim, no tempo que ela é produtiva, né? Então, aí entra o modelo híbrido para mim, mas o híbrido onde tu faz com intervalos de tempo maiores e não uma frequência semanal, ou não força todo mundo a estar na mesma cidade, no mesmo, enfim, para mim parece que se eu fosse uma empresa, uma startup minha hoje, esse seria o modelo. O modelo seria, cara, todo mundo trabalha remoto, mas dependendo do cargo da pessoa e do momento da equipe, a cada 3 meses tem a opção de viajar, a cada 6 meses todo mundo deveria pelo menos ter um face-to-face ali, todo mundo deveria, e ficar muito tempo desconectado do presencial não é saudável para ti como pessoa, né? Acho que, enfim, então, claro que tem pessoas com mais senioridade, mais experiência de vida que elas conseguem gerenciar muito melhor, estarem remotas, conseguem se fazer presente, elas conseguem se conectar, elas têm uma maturidade maior, mas isso é a raridade, assim, né? Então, eu já trabalhei com programadores super experientes que estavam trabalhando no modelo remoto há 20, 30 anos e eles sabem como conectar, eles conseguem preencher as lacunas, eles conseguem, enfim, mas isso é raro, tá? Uhum. Perfeito. E ótimas dicas e ótimas ideias aqui, cara. E mudando um pouquinho de assunto de gente, falando um pouco de AI, mas ainda tendo impacto em gente de uma certa forma, como é que você está vendo a evolução da AI e o impacto disso na experiência geral das pessoas e das equipes? E como é que você acha que empresas precisam medir se a AI está realmente trazendo benefícios ou não para os seus processos? Cara, é engraçado fez essa pergunta, porque hoje à tarde eu estava escrevendo um novo artigo pro meu Substack sobre a minha experiência usando AI, principalmente usando o Cloud Code, né, agentes de código ali, nesses últimos 90 dias, assim, e eu acho, e essa é uma opinião um pouco polêmica, que pela primeira vez em 20 anos a gente está tendo uma mudança de paradigma, onde o gargalo não está mais no desenvolvimento, mas ele está começando a ser no que fazer, né? Hoje, de novo, uma pequena amostragem, né, nos meus projetos pessoais enfim, nas codebases que eu estou tocando de open source e tudo mais, é incrível o que eu consigo fazer em 2, 3 horas, assim, é incrível que o momento que eu consigo definir o problema, resolver o problema é uma coisa de alguns minutos ou algumas horas. E hoje eu estou quase que trabalhando sem nenhum backlog, vamos dizer assim, né? Eu tinha vários pet projects onde eu tinha um backlog enorme, eu estava sempre meses, se não anos atrás deles, né? Então eu acho que a gente está tendo uma mudança de restrição muito grande, assim, e é claro que quanto maior a empresa, mais vai demorar para esse shift acontecer, né, para essa mudança acontecer, mas eu acho que a restrição está mudando, e os backlogs que a gente tinha meses, se não anos de trabalho, hoje em dia a gente vai conseguir consumir eles muito rápido com ferramentas de AI. É claro que dentro de grandes empresas tem o custo de coordenação, tem o custo de enfim, segurança, tem muitas coisas que acabam deixando o processo bem mais lento, onde tu não consegue simplesmente resolver como tu resolveria num projeto open source, num pet project, num protótipo teu, né? Mas assim, eu
eu tenho achado que esse modelo de copilot, né, tipo assim, de realmente tu tá pareando com a AI, né, e não necessariamente, só, vamos dizer assim, botando uma série de agentes para cuspir código e depois de algumas horas tu vê, mas tu tá ali monitorando, intervindo e como realmente um par, né, esse é o futuro para mim da área de engenharia de software. São os novos compiladores, né, são os novos não precisa escrever mais o código da mesma forma que não precisa mais, enfim, fazer a execução para assembly, né? Então, enfim, eu acho que tem muita complexidade prematura. Eu acho que o pessoal, assim, acho que a gente está começando a ver, vamos dizer assim, os padrões que vão funcionar de arquitetura, de rodar em produção, né? Então, eu acho que tem muita coisa, assim, né? Mas, assim, de impacto, como mensurar, eu acho que eu voltaria nas mesmas coisas que eu uso para mensurar tanto performance das pessoas, quanto performance da equipe, quanto performance da organização. Acho que tudo vai do retorno pro negócio, né? O que a empresa está buscando, qual é a área de negócio daquela equipe, quais são os objetivos, estou conseguindo atingir ou não os objetivos, com qual esforço está sendo atingido, né? E, tipo assim, o que aconteceu, qual é a tendência dos últimos meses com a adoção, se, enfim, vem melhorando coisas ou não, tem tendo mais retrabalho. Eu acho que tem que medir quase que um 360, assim, se realmente tu quer levar isso a sério, tem que medir como se fosse um experimento mesmo, assim, e tu tem que ter definidas, enfim, as variáveis que tu tá tendo medir, enfim. E o problema é que muita gente e a área de engenharia como um todo e as empresas como um todo pecam muito de um modelo maturo de medição, mesmo que seja um modelo onde tu tem OKRs, onde tu consegue ver uma tendência ao longo do tempo. Então é muito fácil cantar a vitória ou enfim, vamos dizer assim, plantando que é uma coisa muito maior do que ou que não está tendo retorno nenhum, né? E enfim, então é uma coisa que vai depender muito de como tu vai navegar, vai depender muito da maturidade da organização para te conseguir responder essa pergunta, né? Mas eu acho que assim, AI vai mudar completamente o jogo, principalmente da quantidade de engenheiros necessários para uma equipe de software. Assim, eu acho que e outros cargos também, né? Então acho que vai ter muita coisa que assim vai mudar completamente o tamanho das equipes. Já está mudando, né? Acho que já está, o impacto já está acontecendo já. Já. Acho que vai, e assim, as empresas grandes, elas vão ter que se reinventar para conseguir sobreviver quando novas empresas que vão usar esses modelos de escrever coisas de modelo muito mais lean, né? Vamos dizer, com muito menos pessoas e numa velocidade bem maior, se elas não resolverem os problemas de comunicação interna, processos, né? Então, assim, a velocidade que está vindo, é claro que tem áreas que ainda são impenetráveis, né? Como a área financeira ainda é uma coisa muito regulada, muito difícil, né? Mas enfim, a velocidade que essas coisas estão sendo desenvolvidas e que uma vez que tu desenvolve um software e consegue iterar, né, a quantidade de feature parity que tu consegue ter em semanas, se não meses, de um software gigante como enfim, um Excel, assim, é de se arrepiar, assim, principalmente se tu é um CEO de uma Microsoft, de um Google, de um banco, né? É impressionante, né? Você pensando aqui, se você lembra do Thiago do passado, sentado lá aprendendo Java, entendendo como é que o Java funciona e criando lá suas primeiras linhas de código, você imagina hoje, e você faz essa comparação, é incrível, né? Nossa. Você, qualquer desses modelos hoje aí, você manda fazer alguma coisa, em 2 segundos estaria o programa na sua frente, e você olha para aquilo assim e fala, cacilda. Sim. É sensacional, absurdamente sensacional. E por falar em passado, se você pudesse voltar no tempo, você teria feito alguma coisa diferente na tua trajetória? Aqui tem algumas coisas, né? Eu acho que eu falei do inglês, né? Eu acho que assim, eu acho que tem 3 coisas, assim, né? Eu acho que o primeiro, assim, eu teria investido no inglês mais cedo,
teria focado Perfeito. nisso bem mais cedo. O segundo é no processo de visto e residência permanente. Eu acho que eu teria... Meu processo de green card foi um processo que demorou quase 7 anos e foi um processo Caramba. que foi bem desgastante para mim e para minha esposa, né? Enfim, né? De estar vivendo nessa ansiedade, vamos dizer assim, né? E ter a tua presença no país, a tua mudança o teu status migratório dependendo de uma empresa, né? Então, eu teria com certeza, se eu pudesse voltar atrás, ter aplicado de forma independente em paralelo com o processo da empresa. E a última coisa, eu acho que era muito mais assim, eu acho que durante boa parte da minha carreira eu cultivei muito a mentalidade do herói, né? E essa mentalidade do herói muitas vezes significava varar a noite até as 2, 3 da manhã para resolver coisas, pegar mais coisas que eu poderia, e não reconhecer que, enfim, não repassar a responsabilidade para a equipe ou para outras pessoas, acabar assumindo muito mais coisas, né? E ter um estresse muito maior e, enfim, uma sobrecarga muito maior do que deveria, né? E, enfim, e a carga mental e emocional que isso trouxe, né? E eu me sentia culpado se tivesse um problema em uma das minhas equipes, um problema em produção, algo assim, né? E assim, é quase impossível numa organização, quando chega numa escala de, enfim, 50, 100 pessoas, você vai ter problemas o dia inteiro. Se tu ficar se Com certeza. culpando que se quiser resolver com as próprias mãos todos os problemas e não repassar a responsabilidade para as pessoas, não ter uma estrutura, não ter uma organização estruturada em cima disso, isso é bem custoso, isso é bem demandante, né? Isso é bem frustrante, né? Então essa mentalidade, eu acho que as nossas mentalidades, né, Marcelo, com o tempo a gente vai vendo essas distorções ou essas coisas que a gente fazia que acabavam deixando as coisas muito mais difíceis ou muito mais, enfim, desgastantes, né? Tiago, falando um pouco ainda sobre a linha do tempo, e pensando aqui no senhor, seu tio lá, que tinha aquele computadorzinho lá que você começou a olhar assim, e falou, esse negócio aqui é interessante. Se seu tio não tivesse aparecido na sua vida, se aquele branch ali não tivesse aberto na tua vida, com o que você acha que você estaria trabalhando hoje em dia? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu acho que, assim, o que hoje, vamos dizer assim, hoje, com o know-how que eu tenho, enfim, hoje, se fosse responder com que eu estaria trabalhando, gostaria de trabalhar hoje, se não fosse tecnologia, eu diria que era muito mais com psicologia, né? Enfim, eu acho que essa área me interessa muito, enfim, tendo esses últimos 10 anos como gestor e ajudado as pessoas a se desenvolver, enfim, tanto a nível de pessoas quanto equipes, né? E seria isso. Agora, olhando para trás, que rumo a minha vida teria seguido se eu não tivesse encontrado o mundo de computação naquela época, né? Assim, eu acho que eu tinha alguns, vamos dizer assim, no tempo que eu apliquei para a faculdade, né? Tinha algumas possíveis alternativas que eu enxergava. Uma era jornalismo, outra era medicina, né? Psicologia na época eu acho que não estava no meu radar, assim, mas a medicina e jornalismo sempre me atraíram, assim, de alguma forma, né? Mas, assim, não sei se eu teria seguido nessas áreas, né? Assim, eu acho que eu encontrei muito um nicho que eu fui apaixonado e que eu estava toda hora, e que eu conseguia, assim, o legal de computação, de um professor meu que falava isso, é que não é uma área fim, é uma área meio, né? Então eu consegui preencher essas lacunas de psicologia e jornalismo, enfim, porque tu acaba entrando, enfim, tu trabalha numa empresa onde tu trabalha com finanças e tu é da área de computação, mas tu tá trabalhando com sistema financeiro, como empréstimos funcionam, então assim, tu consegue, isso é uma das coisas legais de trabalhar com computação, é que tu consegue entender múltiplos domínios ou mudar completamente de domínio, quase que ao ponto de tu entender tão ou mais do que um advogado, enfim, um investidor, porque está desenvolvendo software por trás daquilo ali, né? Então, essa é uma das áreas fascinantes, assim,
da computação, né? Então, eu consegui suprir isso de certa forma. Bacana, bacana demais. E, Thiago, como eu mencionei para você, a gente está no grupo dos programadores, tem 4.000 pessoas lá no Telegram, e a gente, podcast, tem uma audiência aí bastante grande também. O que as pessoas têm as perguntas mais diversas possíveis e imagináveis, né? A tecnologia para elas não é, a AI vai acabar com tudo que é emprego. O que você recomendaria para essas pessoas que estão começando hoje aí, tem tantas perguntas, tantas dúvidas? Cara, eu acho que as mesmas coisas, essa pergunta já me fizeram várias vezes, e eu acho que eu volto sempre naquela mesma coisa que eu te falei, de ser uma pessoa que tem uma ownership alta, né, que tenta resolver o problema como um todo, né, tenta abraçar ele e não para, isso não é a minha parte e tal. E eu acho que entra também de ser uma pessoa generalista, né, de não não necessariamente estou falando de ser uma pessoa rasa, né, que sabe o mínimo mas uma pessoa que consegue entender o todo, né. Eu acho que essas duas coisas, se tu tiver essa mentalidade de, de certa forma, tomar responsabilidade do software como um todo, do sistema, como tu entender isso, né? Não se restringir a cargos ou, vamos dizer assim, torcidas de linguagem de programação, ou enfim, eu acho que hoje em dia está muito mais fácil. E eu acho que a última coisa, assim, acho que o inglês ainda continua sendo a língua universal da área, né? Agora tá falando de AI, enfim, tem papers todo dia, tu consegue contribuir no GitHub, tu consegue. Então, eu acho que começa com resolver problemas e iterar em problemas reais, né? Mas eu acho que entra nessas outras duas coisas também. Perfeito, cara. Perfeito. E o que você gosta de fazer quando você não está na frente do computador, quando você não está trabalhando, ou não está dando uma entrevista aqui às 10 horas da noite com um cara no oeste do Canadá? Cara, eu leio muito, então assim, nesse sabático que eu tinha dias que eu tava lendo 3, 4 horas por dia, assim, né? Então tem, enfim, uma biblioteca bem grande de livros, de temas diversos, né? Mas psicologia tem sido o tema que eu tenho focado mais em aprender, né? Eu gosto muito de coisas de autoconhecimento, né? Então também eu faço terapia já faz 8 anos, semanalmente, enfim, né? Então eu gosto da ideia de fazer o journal, de escrever o que aconteceu no dia, como tá se sentindo, de ter esse registro da tua autoestima, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito também de fazer viagens e aí entra tanto de trilhas quanto viagens para outros países, né? E aí entra também explorar, enfim, gastronomias, enfim, várias dessas coisas legais, assim, né? Então, acho que seria, assim, se eu tô, vamos dizer assim, no sabático, no meu tempo off, eu tô fazendo uma dessas três coisas, assim, né? E também gosto de me exercitar, enfim, né? Muitas dessas coisas, mas eu acho que o principal é essas coisas, e claro, programar, e agora eu tenho combinado essas coisas, né? Eu peguei essas três coisas e eu tô rodando o Cloud Code em cima, eu tô pegando, acho que eu te falei, né? Eu tô pegando todas as notas de livro, todos os e-mails, tudo que eu tenho de arquivos e tentando extrair deles um repositório gigante de coisas para me conseguir, enfim, explorar essas coisas, leitura, autoconhecimento, psicologia, viagens, enfim, então eu consigo, vamos dizer assim, me autoanalisar e analisar o meu, vamos dizer assim, o meu histórico de arquivos, enfim, né, tentar quase que ter o meu alter ego, né? O que eu falaria, baseado nessa imensidão de dados que eu tenho sobre mim, o que eu escrevi, o que eu fiz, enfim, como que a AI tentaria me replicar, né? Tentar me replicar de certa forma, né? Tentar melhorar enfim, como eu faço as coisas. Você já leu um livro chamado Pandora Star, de Peter F. Hamilton? Não. Tem uma parte que é uma sociedade no futuro bem distante ainda, mas cada pessoa tem um dispositivo aqui no pescoço que armazena toda a tua informação, tudo que você vê, tudo que você vive. E no momento que você morre, eles tiram aquilo do seu corpo e colocam no clone e você continua. Então, se você teve uma morte acidental, você pode perder uns segundos e tal,
mas você continua a sua vida e com aquele backup que você tem ali. Então é quase que um backup. Um uma, backup da mente, como se fosse, né? Tudo que tu viu, tudo que tu fez, tudo que tu... Enfim. E por falar em livro, você falou que você gosta muito de livro e de ler. Você tem dica de livro, ou viagens, ou gastronomia, as coisas que você gosta, que você gostaria de recomendar aqui para a nossa audiência? Tenho muitos livros. Eu acho que vai depender muito da área, assim, né? Eu estava até escrevendo o review dos meus livros favoritos do ano passado para publicar nas próximas semanas, assim, né? Então, assim, eu vou falar talvez os livros favoritos do ano passado, assim, mas eu tenho muitas dicas de livros, né? Tem livros que eu recomendo, por exemplo, tem um livro que eu recomendo que recomendei para muita gente, é os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Eu acho um livro muito bom, enfim. Tem um livro que eu li ano passado chamado The Intellectual Life, que é muito mais sobre, enfim, organizar os problemas que tu quer resolver intelectualmente falando, né? As áreas do conhecimento e como tu estrutura isso na tua vida, né? Assim, livros de computação, livros da área de desenvolvimento. Eu tenho uma thread gigante que eu escrevi no Twitter dos meus 20 favoritos, assim, né? Tinha um livro que eu gostava muito, chamado Software Craftsmanship, do Sandro Mancuso. Enfim, deixa eu tentar. Tem um livro de liderança que eu gosto muito, que é chamado Turn the Ship Around, que é que para mim é um estilo de liderança que eu tento aplicar no dia a dia, de certa forma, né? Assim, tem muitos, tem alguma área, alguma coisa como crescimento de carreira, como, enfim, autodesenvolvimento, né? Que tipo de recomendação que o pessoal gosta? E gastronomia e viagem, o que você sugere? Assim, de viagens, eu fiz o Caminho de Santiago na Espanha recentemente. Acho que foi uma das melhores viagens que eu fiz solo, né? Então, normalmente viajo com minha esposa, então esse foram 15 dias de caminhada, né? Quase que 30 quilômetros de caminhada por dia, né? E conheci muitas pessoas. Acho que é uma experiência sem igual, assim, porque acho que tu pode viajar para vários destinos, né? E acho que tem vários destinos que eu gosto, mas eu acho que o Caminho de Santiago combina muito dos interesses e do meu momento de vida, então acabou sendo uma coisa assim, uma experiência única, né? De gastronomia, eu gosto muito da gastronomia indiana, então assim, eu acabo indo, assim, eu gosto de gastronomia de vários países, mas acho que indiano acho que um dos meus favoritos, né? Então assim, não sei aí do pessoal, se o pessoal vai ter oportunidade em restaurantes em diferentes partes do mundo, né? Mas eu acho que, enfim, e eu também gosto muito de, enfim, padarias e doces clássicos enfim, né? Então tem muita coisa legal aí nesse mundo também. Uma padaria é uma coisa maravilhosa, né? Nossa, padaria muita coisa boa. Uma das coisas que eu adoro fazer aqui nos Estados Unidos, e acho que tu tá no Canadá também, eu adoro, às vezes a gente vai viajar para o interior, assim, do estado, aqui em Nova York, enfim, a gente vai muitas cidadezinhas pequenas, né, todas as cidades têm a Main Street, né, a rua principal ali, né, e todas têm uma padaria, pelo menos, uma sorveteria, então eu gosto de explorar ali, tu almoça no restaurante, vai num cafezinho ali depois, pega, para mim isso aí é maravilhoso, assim, de poder explorar essas cidades pequenas e não ter muito um roteiro clássico, né? Vou para uma cidade grande, vou para Paris, vou para Londres, vou para Tóquio. Isso é legal também, mas é um tipo de turismo que tá um pouco batido, assim, né? Principalmente para quem já fez isso muito, né? Tu acaba indo visitando os pontos turísticos, né? Eu acabo que hoje em dia eu tô mais valorizando, vamos dizer assim, as coisas um pouco mais orgânicas, talvez, né? Sim, sim. E as coisas simples são boas, né? Bem bom mesmo. E, Thiago, falar em coisa boa, que tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? A gente falou mais de 1 hora aqui, mas tem alguma coisa que eu não perguntei, que você falou assim, pô, Marcelo, tu devia ter perguntado esse negócio aqui que você não perguntou, cara.
Então, tu mandou as perguntas ali no Google Docs e eu falei, cara, deixa eu jogar no meu personal LLM aqui, né? O teu Jarvis? Ver o que ele sugere. E é interessante que na pergunta não feita, ele sugeriu uma pergunta que eu acho que é super interessante até, né? A pergunta que ele sugeriu aqui é: o que você aprendeu sobre si mesmo nos últimos 8 anos de terapia que mudou como você lidera? Eu achei genial Sensacional. como ele combinou e buscou as coisas, né? E aí, enfim, a sugestão de resposta também, ele sugeriu aqui três pontos, né? Que eu acho que. E aí, aquele ponto que estava falando, né, aquela mentalidade de herói, né? De querer, tem o seu lado, o teu lado sombra, né? O lado que tu não tá vendo, mas que enfim, tem um motivo pelo qual tu tá querendo fazer aquilo ali para mascarar um problema teu, enfim. Um, tem outro ponto que ele escreveu aqui, enfim, da resposta para a pergunta, né? A vulnerabilidade constrói a confiança, e isso eu demorei também para conseguir assimilar, e eu acho que a terapia ajudou muito nisso, admitir que não sabe, que errou, que precisa de ajuda, né? Em não ser a pessoa que resolve tudo, que sabe tudo, enfim, né? O que quer parecer intocável, vamos dizer assim, de certa forma, né? E o outro que eu não sei se eu concordo com o que o Claudio Code respondeu aqui, mas valores guiam decisões difíceis, né? E tem os seus valores pessoais, né? Mas até olhando agora, eu concordo, os valores, a tua hierarquia de valores, né? Tu valoriza crescimento, independência, responsabilidade, ética, enfim, eles vão guiar as decisões mais difíceis da tua vida, né? Então, enfim, acabou casando muitas coisas aí. Bacana, cara. Muito bom. E o Cloud Code ajudando a gente a detectar se tem alguma pergunta que ficou por ser feita, né, cara? Com certeza, Porque tem mais umas 1000 perguntas, né? olhando o teu LinkedIn aqui, a gente podia ficar conversando aqui umas 50 semanas que ainda tá faltando pergunta ainda, muita prepotência da minha parte perguntar que se uma hora eu conseguir perguntar tudo que tinha que ser perguntado. Mas, enfim, vamos lá. E, cara, como eu falei, mais de uma hora a gente falando aqui, e você quer divulgar teu LinkedIn ou Substack? Você mencionou que você está escrevendo no Substack. O que você quiser divulgar aqui para a nossa audiência, fique à vontade, por favor. Eu acho que as minhas principais redes hoje em dia são o LinkedIn e o Substack. No Substack eu comecei por acidente a publicar algumas coisas, assim, mais assim, por acidente não, mas muito mais orgânico, assim, alguns textos que eu estava escrevendo, algumas coisas, né? Mas acho que o principal hoje em dia acaba sendo o LinkedIn. E me adicionem lá, enfim, volta e meia eu posto alguma coisa do que eu tô lendo, do que eu tô pensando, né? E no Substack eu tenho escrito algumas coisas um pouco mais, artigos um pouco mais longos que não cabem na timeline do LinkedIn, né? Mas eu acho que hoje em dia é isso. O Twitter, o X, né, acabo usando volta e meia, mas tá meio abandonado, assim, até recentemente notei que deu uma revivida, parece, né, com a temática de AI, agentes, né, tá bem interessante, muitas coisas legais, mas eu acho que é isso, minhas redes são o LinkedIn e o Substack, para quem quiser acompanhar meu trabalho. Perfeito. E, Thiago, cara, são 10h30 aí, mais de 10h30 do teu horário. Eu queria te agradecer novamente aqui pelo privilégio de você estar aqui com a gente hoje e tudo que você compartilhou aqui. Muito obrigado, todo o sucesso do mundo. E que você, quem sabe, continue no sabático para sempre, ou você encontre alguma coisa que eu fiquei muito curioso para saber o que vai te tirar do sabático, cara. Vai ser difícil isso. Então, tudo de bom para você. Obrigado. Fica mais 2 minutos comigo que eu vou fazer 2 perguntas offline para você aqui. Obrigadão. Prazer enorme. Valeu, Marcelo. Prazer fazer entrevista, cara. Deixa eu parar de gravar aqui. Apertar o botão do Google aqui.